Irmãos, abramos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Leamos os 12 primeiros versículos. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, 1 ao 12. Mais uma vez, convido os irmãos para que leiamos a uma só voz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mais uma vez teremos a participação do nosso irmão Cristiano. Te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a
destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Queridos, oremos mais uma vez. Amado Pai, na certeza de que a mediação do nosso Senhor Jesus, Tu já recebestes a nossa adoração como um aroma agradável a Ti. Neste momento nós rogamos a Ti, Senhor, que confirme as nossas orações, dando-nos a iluminação através do Teu Santo Espírito, para que tenhamos facilidade em expor, Senhor, este estudo bíblico, a Tua Palavra, para que todos nós sejamos, ó Pai, edificados pela Tua Palavra nesta noite. Aproveitemos a profundidade e a riqueza da Tua Palavra, para que nós, aumentando o nosso prazer cada dia maior de estudá-la, de ouvi-la, também na certeza que ela falará profundamente a todos os corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, da última vez que estivemos aqui, nós dissemos que estaríamos iniciando uma série de estudos no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte. E nós intitulamos essa série de estudos como a trilha da verdadeira felicidade. Já estudamos na ocasião passada sobre as duas primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje nós vamos estudar bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Relembrando, Senhor, queridos, sobre a introdução que já fizemos anteriormente, nós observamos aqui no Sermão do Monte, Jesus falando sobre a verdadeira felicidade. E na introdução aqui já do capítulo 5 de Mateus, nós encontramos nas bem-aventuranças essa seção tão conhecida por todos nós, onde Jesus fala sobre a felicidade. E a felicidade, eu e você sabemos que não encontra-se num lugar onde eu e vocês possamos ir. Sendo assim, se não é um lugar aonde eu e vocês podemos ir, ela encontra-se na maneira a qual eu e vocês caminhamos as nossas vidas. E Jesus aqui dá a receita, como num mapa, da verdadeira felicidade. Nós vemos nesse texto aqui tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade, e todos eles ao nosso alcance. A felicidade nunca foi, não é e nunca será algo que alguém, ou eu ou vocês, possamos comprar com os recursos desse mundo. Se não é isso, o que é então? É um presente que eu e vocês recebemos de Deus. A felicidade nunca esteve nas coisas que podemos ter ou que podemos ver. A felicidade está no nosso coração.
A felicidade nunca foi um pagamento por algo bom que eu e vocês venhamos a fazer. Pelas nossas virtudes, é um presente da graça. A felicidade não é, e não vem por aquilo que eu e vocês possamos conquistar, ou através daquilo que nós nos esforcemos para fazer, venhamos a merecê-la. É um dom de Deus. O mundo promete tal felicidade, mas ele não consegue dar. Já Jesus oferece e nos dá gratuitamente. Nunca foi prêmio, sempre foi presente. Jamais foi por merecimento, é graça. E as bem-aventuranças, como nós bem lemos nesse momento, elas mostram, apontam características na vida cristã, na conduta da vida cristã, nos nossos relacionamentos com Deus, com o pecado e com os homens. Apontam também para o nosso caráter cristão. Assim como lá em Gálatas nós encontramos o fruto do Espírito, que também expressam e denotam o caráter cristão, aqui nós encontramos também, de igual forma, as bem-aventuranças, e todas elas mostrando que são atributos pertencentes e inerentes ao cristão. Ao cristão. Todas essas bem-aventuranças permeiam a vida cristã. Deve e tem que fazer parte da vida cristã. Um cristão maduro certamente possui todas essas qualidades, não apenas alguma delas. Não são qualidades, queridos, notem bem vocês, que nasceram conosco, ou que, como dissemos anteriormente, foram adquiridas ao longo do tempo pelo nosso esforço. Eu e vocês, ninguém poderiam possuí-las, à parte da graça de Deus. E essa felicidade, ela também está relacionada e é o resultado de um relacionamento real, concreto, com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E no versículo 5 do texto que nós lemos, podemos citá-lo de cor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terceira das bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão do Monte. E o que significa mansidão? Algum irmão pode citar algum adjetivo de mansidão? Eu creio que ninguém erraria. O que é ser manso? Oi? Calmo. Tem uma música que o Cristiano canta, né? Como é que é? Calmo, sereno e tranquilo. Temperamento fácil, sossegado, meigo, delicado. E que também em circunstâncias, ainda que adversas, mostra tal tranquilidade, tal calmaria. Por outro lado, nós vemos o contrário disso. O que significa o contrário de mansidão? Eu elenquei aqui várias palavras que denotam o antônimo de mansidão. Aquele sujeito, ou a pessoa que não é calma, muitas vezes ela pode ser uma pessoa desagradável, rude, ríspida, malcriada, indelicada, grosseira, estúpida, mal educada, intratável, insociável, descortês, ofensivo. Nossa, que lista longa. Não para por aí. Agitado, nervoso, estressado, desassossegado, preocupado, apreensivo, abalado, ansioso, alterado, alvoroçado, angustiado, indomável, indócil, indomesticável, bravo, feroz. Os irmãos puderam observar que tudo isso não faz parte de uma vida mansa, de uma pessoa mansa. E este estudo, queridos, esse ensino, nós observamos que ao voltarmos ao contexto,
ao qual Jesus estava ensinando aos discípulos ali no monte, ele redefinia ali o significado da felicidade, da bem-aventurança, do ser cristão, do ser abençoado, contrariando as expectativas da época, judaicas e romanas, daquilo que eles entendiam como o poder e o sucesso. Nesse Sermão do Monte, nós podemos observar que é um manifesto do reino de Deus aqui, que faz um delineamento da ética cristã e dos valores dos cidadãos do reino. E que isso mostra que são radicalmente contrários aos valores do mundo, certamente. E o termo manso, se nós buscarmos no seu original, ele, notem bem vocês, nunca ele denotou fraqueza. Então, ser manso não é ser fraco. Nunca demonstrou passividade. Ser manso não é ser passivo. Nunca demonstrou timidez. Ser manso não significa ser tímido. Pode haver sim uma correlação, mas não é. Pelo contrário, ser manso é ter força, mas ter uma força controlada. Ser humilde ao ponto de recusar a devolver aquilo que recebeu, a retalhar, a fazer com a sua própria força sobre aquilo que está vivendo ou passando, a sua prevalecência. É muito mais do que isso, é submeter-se à vontade de Deus, confiar em Deus, e em vez de confiar em si e de afirmar ou viver de forma agressiva os seus próprios direitos ou interesses. Mansidão, queridos, na Bíblia, é uma característica daquele que é manso, daquele que é calmo, daquele que é brando, daquele que é pacífico, daquele que possui moderações nas suas ações. E aí então eu pergunto aos irmãos, e em nossas ações? Ao observarmos e olharmos e refletirmos para nós mesmos, temos sido mansos diante das ações, diante das situações, diante das circunstâncias? Porque ser manso é o oposto, como nós dissemos, de ser agressivo. E esta palavra aparece em muitos textos bíblicos, desde o Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, no contexto original, no hebraico, ela indica a inclinação, estar encurvado, ser condescendente, mostrar-se numa posição de submissão, despretensão. E esse é o ensino do termo no hebraico para mansidão. Impossível que alguém possa ter pensado que não traríamos nesse estudo um personagem tido como o homem mais manso na terra. E quem vai errar se eu perguntar? Ninguém, né? Quem foi o homem tido como mais manso na terra? Moisés. Se a irmã Fernanda puder fazer uma gentileza, coloca para nós Números 12, versos 1 a 3. Números, capítulo 12, versos 1 a 3. Os irmãos que já leram esse texto e conhecem-o, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Na sequência desse texto, queridos, e Moisés sendo acusado por seus irmãos, ele mostrou mansidão. Mostrou mansidão, e ali então nós vemos o porquê que ele é tido como o homem mais manso. Obviamente que ele não revidou aquela acusação. Deus agiu nesse contexto, e para que nós não detenhamos muito nesse ponto, Deus ali colocou a lepra em Miriam. Arão não, mas sofreu tamanhamente por conta disso, diante daquela acusação que fizeram contra Moisés, e Moisés tinha razão contra eles, contra aquilo que eles estavam dizendo contra Moisés. Mas mesmo assim Moisés
suportou aquele ataque pessoal sem nenhuma recriminação, sem demonstrar nenhum ressentimento. Os irmãos pararam para pensar? Ser manso é isso, é você ser atacado muitas vezes, e na maioria das vezes, se não em todas, de maneira gratuita, infundada, e aí então, para que nós não revidamos com uma força controlada, sendo manso, então nós não recriminamos, e nós não mostramos ou demonstramos ressentimento. Isso é ser manso. Ser manso. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos, e aí então ele vem e diz-nos a respeito da palavra no sentido original, ser suave, ser meigo, ser paciente. Isso apontando para uma atitude interior, que revela, por meio das nossas ações externas, aquilo que nós somos. Se nós somos mansos, o que nós faremos em relação aos nossos relacionamentos interpessoais? Porque os relacionamentos interpessoais geram tensões, ou não? Obviamente que geram. E quando geram tensões, como que nós expressamos a nossa mansidão? Com gentileza, com cortesia, com consideração ao próximo. Se nós revidássemos, nós mostraríamos que nós não estamos sendo mansos. E então, ao observarmos essa situação, essa condição dentro do nosso coração, é uma atitude de completa submissão à palavra de Deus. Ou não? O que a palavra de Deus diz? Suportai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Tende compaixão uns aos outros. Tiago, em sua carta, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Também nós podemos observar aqui que é com mansidão que eu e vocês, vejam bem vocês, a mansidão ela vem depois de algo que o próprio texto diz e deixa bem claro. Depois que eu e você jogamos fora toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, aí então nós somos mansos. Porque se nós deixarmos isso brotar dentro de nós e crescer dentro de nós, seja a impureza, seja a maldade ou qualquer outro sentimento, a mansidão não virá. E como que nós aprendemos isso? Através da palavra de Deus implantada em nós. E Paulo aprofunda ainda muito mais, quando nós já no texto que já citamos e tão conhecido por todos nós, lá em Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do Espírito e as suas qualidades. Mas os irmãos notem que antes de falar do fruto, ele fala das obras da carne. E ali nas obras da carne nós observamos tantas obras da carne ali, que apontam para um choque com a mansidão. Vejam bem vocês. Inimizades. Uma pessoa mansa, é difícil que ela tenha inimizade. Porfias. Brigas, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E aí então nós podemos observar que todas essas obras da carne aqui, elas chocam com o fruto do Espírito Santo, dentre eles a mansidão. Porque uma pessoa mansa, ela não vai viver em inimizade, uma pessoa mansa não vai viver em brigas, em discussões, em porfias, aqui em discórdias e coisas iguais a essa, obras da carne. E então a mansidão é um dos gomos desse fruto. E o próprio apóstolo Paulo diz que quem assim vive, quem assim procede, como cristão, o texto é bem claro, são aqueles que são de quem? De Cristo Jesus, nascidos de novo, aqueles que crucificaram a carne. E ao crucificar a carne, crucificou-a com as suas paixões e com as suas concupiscências. E aí Paulo vai continuando dizendo que se eu e vocês vivemos no Espírito, se nós nascemos de novo, somos agora templo do Espírito Santo, devemos
andar também no Espírito. E aí então, a mansidão volta à tona aqui no texto. Não vos deixe possuir de vanglória. Aquele que é manso, que é humilde, que mansidão é humildade. Ele não se deixa possuir de vanglória. E o texto vai alongando. E vive provocando uns aos outros. E vivem tendo inveja uns dos outros. Portanto, nós podemos observar que a verdadeira mansidão, ela não provém da nossa natureza, da nossa própria natureza humana. Ela é uma virtude gerada pelo Espírito Santo, que imprime naqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, olha bem vocês, um caráter semelhante ao de Cristo. Cristo nós vamos falar lá no finalzinho. E nesse contexto nós podemos perceber que a mansidão, ela está embasada juntamente com outras virtudes do Espírito Santo e focam, os irmãos observaram, principalmente no trato com o próximo, com as pessoas. É nos relacionamentos interpessoais que nós expressamos e cultivamos e exercitamos a mansidão. Eu e você, se estivermos sozinhos, a não ser que alguém possa dizer, como eu já ouvi, hoje eu estou bravo comigo mesmo. Então deixou de ser manso com si próprio, né? Mas a mansidão, ela é explorada e ela é muito mais sensível nos relacionamentos interpessoais. E se opõe fortemente aos vícios da carne, às obras da carne, às terríveis obras da carne. Portanto, a mansidão é uma capacidade inerente do cristão, trazida pelo Espírito Santo, que faz com que eu e vocês nos tornemos mansos e controlemos a nossa força, ao invés de aplicá-la com uma força demasiada, provocando muitas vezes problemas ainda maiores. Obviamente que não faz parte do estudo, mas sempre vem à mente da gente algumas coisas. Eu já conversei com alguns irmãos aqui, já ouviram isso de mim. Então alguém se diz assim, olha, fulano é sangue quente, fulano tem pavio curto. Camila está comigo há muito tempo e ela pode confirmar isso. Eu nunca tive pavio curto. Então os irmãos falam, nossa, o irmão Fabiano nunca foi bravo. Não, eu não tinha pavio curto, eu não tinha nem pavio. Nem curto, eu nem tinha pavio. De tanto que eu era um sujeito bravo, um sujeito irado, um sujeito intempestivo. Não precisava de muito, não. Precisava de pouco para tirar-me do sério. Então podemos observar que aos irmãos olhando para si, obviamente que tantas coisas acontecem em nossas vidas que apontam. Lembra um versículo que diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós podemos observar que é nesse ponto, em outros pontos, que nós então paramos um dia e pensamos, olha, eu já não sou mais quem eu era. E não é assim. As coisas velhas ficaram para trás, elas morreram. Eis que se fizeram novas. Então, dentro desse contexto, a mansidão também está em pauta. E o que é ser manso, então, segundo a Bíblia? Eu gosto sempre de, ao fazer um estudo, como os irmãos poderão perceber, fazer um jogo, né? Então, o que não é ser manso? O que não significa ser manso? Como dissemos anteriormente, não é um atributo natural. Não é ser bonzinho, não é ser uma pessoa bem educada, porque nós conhecemos pessoas que são educadas, mas que têm pavio curto, ou não têm pavio. Não é algo apenas externo, convencional. Ser manso não é ser uma pessoa, assim como no dito popular, ser um frouxo. Não. Ser manso também não é, como já dissemos, ser tímido, medroso, fraco, indolente, ou até mesmo covarde. Ser manso não é ser uma pessoa impotente. Pelo contrário. É diante de todas essas situações, ter domínio próprio. Provérbios diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Mas o que tem domínio próprio é melhor do que aquele que toma uma cidade. Portanto, ser manso não é apenas ter um controle emocional externo. Aqui eu gostei muito quando fiz esse estudo aqui e me deparei com esta informação. Há pessoas que conseguem manter a calma.
Vamos olhar para nós mesmos nesse momento. Há pessoas que conseguem manter a calma. Dá uma certa demonstração de domínio próprio diante das situações adversas. Isso são atitudes externas. Mas é aquilo que está explícito. Mas e aquilo que está implícito? Será que tais pessoas conseguem acalmar a chama do seu coração? Muitas vezes não parecem, mas por dentro são iguais vulcões prestes a entrar em ebulição. Pessoas muitas vezes que não explodem externamente, mas vivem assim como um vulcão, cheio de fogo por dentro. E aí isso aí acaba ocasionando e provocando algumas coisas. Como? Não falam mal dos outros, mas no coração desejam o mal dos outros. Não faz mal nenhum ao outro, mas no seu coração se alegra com o fracasso do outro. Então podemos observar que a mansidão ela é tanto externa quanto interna. E então o que significa ser manso? Vejamos alguns aspectos positivos da mansidão. Como dissemos, é uma obra da graça de Deus no coração, fruto do Espírito. Portanto, se alguém disser o que é ser manso, é uma virtude, é muito mais, é graça. Ninguém, como dissemos anteriormente, é naturalmente manso, mas é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, submissa à vontade de Deus, que não se rebela contra Deus, nem com o próximo, não murmura, aceita a vontade de Deus de bom grado. Jó tem uma frase belíssima e muito profunda. Os irmãos vão se lembrar. Quando a mulher dele falou com ele. E então ele disse, nós temos, que está no plural, recebido o bem de Deus. E não receberíamos também o mal? Isso é ser uma pessoa mansa. Uma pessoa sujeita e submissa à vontade de Deus e entender todo o aspecto da sua vida. Porque então, se ela não for mansa, ela vai murmurar, ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai falar um monte de impropérios por conta de alguma situação que está vivendo, porque não entende que são os desígnios de Deus, a soberania de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus. Paulo demonstra muito bem isso. Quando ele disse, e os irmãos podem dizer de forma de cor, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E como eu sempre gosto de dizer, nada ficou de fora. Toda e qualquer situação, nada ficou de fora. As coisas boas e as coisas que não são consideradas boas. E aí ele diz, alegrai-vos no Senhor, outras vezes digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vida dando graças a Deus, independente das circunstâncias. E Paulo aprofunda isso quando ele diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, haja visto que nós amamos a Deus. Então nós enfrentamos todas as coisas com mansidão. É Deus quem está no controle, não sou eu e vocês. E é interessante que a palavra mansidão também, nos originais, fala sobre algo, um animal domesticado. Se ele foi domesticado e tornou-se manso, é porque antes ele não era. Um cavalo selvagem não serve para nada, mas um cavalo selvagem domesticado ele é muito útil. Se tornou manso. Se tornou manso. Portanto, nós podemos observar que a pessoa mansa, o cristão, melhor dizendo, quando ele morreu para si, lembra? Foi crucificado lá na cruz com Cristo, com todas as suas obras da carne. E então ali ele foi domesticado pelo Espírito Santo. É interessante, não sei se os irmãos lembram, me vem em mente agora de um estudo de Paulo que nós fizemos numa outra ocasião. Paulo era como um touro indomável, como um animal muito bravo, mas foi o Espírito Santo que domesticou ele, quando ele encontrou-se com Jesus. Portanto, quando eu e vocês nos entregamos a Cristo, nós nos entregamos ao seu controle.
E o texto diz: bem-aventurados os mansos, mas o texto avança. Por quê? Herdarão a terra. Esse manso é aquele que tem essa força sobre o controle, como dissemos anteriormente, é o que tem domínio próprio, é aquele que, contrariamente, não significa que é fraco. E então nós podemos observar que essa mansidão que não vem de nós é quando eu e vocês estamos dispostos até mesmo a sofrer o próprio dano, quando encontramos-nos numa situação difícil. Paulo, aos Coríntios, escreveu: por só existir entre vós, ele está dizendo para os irmãos, para cristãos, demandas, brigas, discussões, divisões, olha o que ele diz no texto, já é uma completa derrota. Isso mostra uma completa derrota. Vocês deveriam antes sofrer, ainda que fosse a injustiça, ainda que fosse o dano. Ou seja, seja manso, evite. Somente quem é manso evita, por conta de sua mansidão, suportando as injúrias e até mesmo recompensando o mal feito para si com o bem. Pois não foi Jesus que ensinou a respeito disso? Uma pessoa mansa também, queridos, não é facilmente provocada. E eu e vocês somos por diversas vezes provocados ou não. O mundo provoca-nos, as pessoas do mundo provocam-nos. E aí, eu e vocês conseguimos suportar as injúrias, as provocações, ou nós nos inflamamos facilmente? Jesus não revidou com ultraje aquilo que ele recebeu. Ao invés dele, que tinha todo o poder, despejar toda a sua ira contra os seus inimigos, ele orou a favor dos seus inimigos e ensinou para que nós fizéssemos o mesmo. Portanto, ao sermos mansos, nós demonstramos toda humildade, cordialidade, toda modéstia, mostramos que somos guiados pelo Espírito Santo. E ainda então, nessa mansidão, nós não somos e não nos encontramos desesperados pelas adversidades. Por quê? Porque nós confiamos que todas as coisas estão sob o controle soberano e sobre as mãos poderosas do nosso Deus. Tudo está sobre o seu propósito. Importantes recompensas para os mansos, como diz o texto. Herdarão a terra. Eu e vocês já recebemos essa profunda e gloriosa felicidade aqui. Aqui. Os mansos são bem-aventurados. É isso que o texto diz. É só inverter a posição das palavras. Bem-aventurados os mansos são bem-aventurados. Felizes são os mansos são felizes. E é uma felicidade plena, completa, que independe das circunstâncias. Baseada, como já dissemos, num relacionamento íntimo, pessoal, com Deus. Ainda que ela não seja externa, ela é interna. Nunca foi por aquilo que eu e vocês poderíamos possuir, talvez muitas riquezas, mas por um estado de espírito que muitas vezes está na pobreza. Não depende de circunstâncias favoráveis. O que reina em nós é o Espírito Santo. E essa felicidade nunca foi, nunca será dada por nada do que o mundo oferece. O mundo pode vir com os seus banquetes, oferecendo os seus prazeres, trazendo nessas suas taças os prazeres, todas as coisas. O glamour do mundo, a fascinação das riquezas, as luzes e os seus holofotes da fama. Mas isso não é felicidade. Isso não traz felicidade. Isso é uma falsa felicidade. Ela é momentânea. E ela tem um gosto ruim, porque ela conduz à morte. A verdadeira felicidade não tem origem aqui na terra, ela tem origem no céu. E é interessante, ela nunca acaba. Se ela é divina, ela é eterna, ela dura para sempre.
E ao observarmos que eu e você somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra, estrangeiros aqui, já herdamos essa terra, pois vivemos nela, mas temos uma herança muito maior. Ainda que nós venhamos a comer o melhor dessa terra aqui, tem algo muito maior e muito melhor esperando por nós. Esperando por nós. Ainda que eu e vocês possamos ter a posse dessa terra, que é temporal, nós vamos desfrutar de algo muito melhor, que é a vida eterna. Paulo diz que eu e vocês podemos e possamos estar em um determinado ponto entristecidos. Mas olha o jogo de palavras que ele faz, e isso serve para o cristão. Parece um paradoxo. Paradoxo é aquela coisa que parece meio sem nexo. Como que ele pode dizer que eu e vocês estamos entristecidos, mas sempre alegres? Não parece um paradoxo? E eu e os irmãos podemos dizer, olha, eu ando triste ultimamente, mas eu estou alegre no Senhor. É só eu e vocês que podemos dizer isso. Eu estou pobre, sou pobre, mas sou rico em Cristo Jesus. Eu não tenho nada, mas em Cristo tenho tudo. Isso está lá em 2 Coríntios 6, versículo 10. Portanto, aquele que é filho de Deus é manso, e aquele que é filho de Deus é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, de viver nessa terra, mas de encontrar a plenitude nos céus. E olha, vejam bem vocês, se eu e vocês agora somos filhos de Deus, o que nós dissemos um pouco antes? Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e então nós temos uma herança. Tudo o que pertence ao Pai, pertence ao Filho, pertence a mim e a vocês, a eu e a vocês. Essa é a nossa herança. Os mansos herdarão a terra, mas uma terra muito melhor, muito maior. Não essa terra limitada, mas uma terra eterna. Receberemos essa herança que é o paraíso. O manso desfrutará tanto da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. E então vamos lá para o Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a herança que eu e vocês receberemos, os mansos, novo céu, nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, e muito mais. O principal, a presença de Deus conosco. Nós habitaremos com Ele e Ele habitará conosco. Nós seremos os povos de Deus e Deus mesmo estará conosco. E mais, reinaremos com Cristo sobre a terra. E então nós podemos observar que tudo isso chega a um apontamento que gostaríamos de concluir. A Bíblia fala de várias pessoas que foram mansas. Falamos de Moisés, que suportou durante toda aquela jornada do êxodo críticas, murmurações, desafios. Claro que em determinado momento lá nós já sabemos, ao invés de falar com a rocha, ele foi lá e perdeu a sua mansidão e desobedeceu a Deus. Mas em tantos outros momentos ele demonstrou uma mansidão muito grande. Suportou aquele povo, orou por aquele povo, perdoou aquele povo. Mas os irmãos lembram-se de algum outro personagem que demonstrou em determinado momento de sua vida a mansidão? Vou ajudar os irmãos. Davi, os irmãos lembram de um episódio? Davi estava dentro de uma caverna. O que aconteceu lá, os irmãos lembram? O pastor vai se lembrar na hora. Ele teve a oportunidade de fazer o quê? Ele estava fugindo. Matar Saul, exatamente. Mas ele perdoou a Saul, poupou a sua vida
mesmo em meio a uma oportunidade de vingança. Mansidão. Lembre-se, controlar a sua força. E José? Vendido pelos seus irmãos como escravo. Lá no finalzinho já lá, os seus irmãos ficaram com medo dele, de ser reconhecido por ele, achando que ele poderia agir com uma amargura tamanha, mas não, ele perdoou a seus irmãos e promoveu uma reconciliação ali belíssima. Mas ainda que nós venhamos a lembrar de outros episódios, quem é o maior exemplo de mansidão? Jesus. Jesus demonstrou mansidão em toda a sua vida. Ensinou a amar os inimigos, a perdoar os inimigos e suas ofensas. E é interessante que tem um texto que relata muito bem. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei àqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a sua túnica. Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar aquilo que é teu, não entre em demanda com ele. Aquilo que tu queres que os homens vos façam, fazei assim também a eles. Eu e vocês conseguimos agir dessa forma? Aqui quem tem o espírito de mansidão, o Espírito Santo, todo o seu fruto, pode exercitar fazendo essas coisas aqui. E aí Jesus prolonga isso dizendo: se vocês amarem aqueles que vos amam, você não tem nenhuma recompensa, porque até os pecadores amam aqueles que amam eles. Se vocês fizerem o bem para quem faz o bem para você, você não tem recompensa nenhuma. Até os pecadores fazem isso. Se vocês emprestarem àqueles que não esperam receber, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também emprestam aos pecadores. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar sem esperar nenhuma paga. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Sede misericordiosos. Lucas 6. Esses versículos estão todos lá. Portanto, Jesus, caminhando agora para a conclusão final, o que ele disse de si mesmo? Porque eu sou manso e humilde. Mesmo ele possuindo total autoridade, quando ele enfrentou terríveis injustiças durante o seu ministério terreno, com exceção de uma vez, os irmãos vão lembrar? O pastor pode falar. Com exceção de uma vez que Jesus, não é que ele perdeu a mansidão, né? Ele agiu com uma ira santa, né? Os irmãos lembram? Então, eles estavam comercializando lá dentro do templo lá, e ele virou a banca lá dos comerciantes lá, né? E o que ele usou mesmo lá? Os irmãos lembram? Pastor, chicote. Então alguém pode dizer: Jesus não é manso não. Claro que ele é. Ali não foi falta de mansidão. Ali foi ira santa. E para finalizar, lá em Isaías 53 tem um texto que mostra toda a mansidão de Jesus. Aquele texto que fala que ele está caminhando ali para aquele patíbulo de horror, para a cruz ali. O texto diz que ele foi oprimido, foi humilhado e não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Uma ovelha muda perante os seus inimigos, os seus tosqueadores. O texto diz que ele não abriu a boca. Jesus, a quem nós devemos imitar, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, maior exemplo de mansidão. Queridos, é um estudo, e eu acabei esquecendo mais uma vez de dar a palavra aos irmãos, ou perguntar se os irmãos gostariam de fazer alguma consideração, pastor ou um irmão.
Bem, queridos, chegamos ao final desse estudo.